seria a demonstração de várias elevações da Terra. Então, o planeta Terra, quando você olha para uma região, você vai ver que ele vai mostrar altos e baixos. Então, esse altos e baixos aí representa mais que o relevo. Então, teríamos lugares que tem morros, tem lugares que são planos, tem lugares que são muito baixos, tem lugares que apresentam praias. Então, isso aí é o relevo. Então, o relevo terrestre apresenta uma diversidade muito grande. Então, a ideia é a gente entender um pouquinho o que são esses relevos. Por quê? Cada relevo vai ter uma classificação. Então, a ideia é de você entender como que funciona essa classificação dele. Vejamos. Relevo, tipos de relevo. Então, nós temos aí vários tipos de relevos, entre eles planalto, planície, depressão, montanhas, cordilheiras. Então, todos eles fazem parte de um sistema. Então, a gente vai entender mais ou menos como que isso funciona. Então, vamos por ponto a ponto, tá? Para entender mais ou menos o que seja isso. Montanha. Montanha, elevação relativamente elevada, caracterizada pelo desenvolvimento entre o cume e os volumes que cercam. Série composta por vales, montes, pendidos, serra. Prefiro montanha do que praia. Bem, tem uma pergunta bem interessante assim. Será que no Brasil tem montanha? Professor, tem sim, tem. Professor Fábio, tem montanha sim, tem. Na verdade, a gente começar a entender o seguinte, que no Brasil não tem montanhas. Para ser montanha tem que ser acima de 5.000 metros. Então, hoje nós temos no Brasil, nossa maior elevação tem em torno de 2.850 metros por aí, que é o Pico das Agulhas Negras. Então, no Brasil não tem montanhas, por causa do quê? O nosso relevo é muito baixo. Por que baixo? Nosso relevo começou a sofrer desgaste durante o tempo. Então, por sofrer esse desgaste de muito tempo, o nosso relevo é muito baixo. Então, no Brasil não apresenta montanha. O relevo do Brasil é praticamente composto por planalto, planície e depressões. Ok? Vejamos o próximo aqui. Cordilheira. Bem, cordilheira nada mais é que um grupo de montanhas. Ou seja, temos aqui próximo na América do Sul a chamada Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes nada mais é que um grupo de montanhas que se localizam nessa região. Então, ou seja, as montanhas elas são exatamente o resultado do processo interno, ou seja, de vulcanismo, terremotos. Então, é uma coisa ligada diretamente. Então, o Brasil não tem muita atividade interna, o Brasil não vai ter montanhas, tá? No Brasil, praticamente, nós perdemos a cada dia, a cada década, o volume. Então, é que nem o metro de areia, né? Colocamos um metro de areia na rua, a cada dia que passa, esse metro de areia vai perdendo volume, perdendo tamanho, perdendo tamanho, perdendo tamanho. Bom, próximo, planalto. No Brasil tem planalto, claro. Assim, no Brasil, grande parte do nosso relevo vem de planalto, ou seja, planalto, superfície plana ou com poucas desníveis elevadas e circundada por vales. O planalto é conhecido pela forma de palácio de planalto, sede palácio do governo, ou seja, o governo brasileiro, Brasília, ele fica exatamente no Planalto Central, que nós chamamos de Planalto Central, onde fica Brasília. Então, a característica do Planalto vai ser bem particular mesmo. É aquela coisa plano alto. Então, tem lugares do Planalto, né, algumas formações rochosas que chamamos de tabuleiros, que são bem rentes, né? Então, o Planalto, ele vem com essa informaçãozinha aí, tá? Então, no Brasil tem Planalto. Voltando, no Brasil não tem montanhas, certo? Vocês estão lá, vamos lá, seguindo, galera. Planície. Território ou área plana de grande extensão territorial plana sem desníveis, ou seja, a planície ela vai ser menor do que quem lembra na semana passada quem viu no vídeo que eu passei, lá mostra a planície ela vai ser menor do que o planalto. Por quê? Ela sofre desgaste, então ela vai sofrer bem esse desgaste bem intensamente, tá? Então planície seria abaixo do planalto. Seguindo, depressão. Então nós vimos aí, relembrando, montanhas, planalto, planície e depressões. Depressões
é um tipo de relevo com altitude menor do que as outros relevos, ou seja, a depressão ela vai ser menor do que o planalto e a planície e a depressão. Então, se a gente pegar uma escada, nessa escadinha teríamos lá montanha, que é o mais alto, planalto, planície e depressão. A depressão é a parte mais baixa. Então, no Brasil certamente teremos várias depressões aí. Então, a depressão ela pode ser uma forma definitiva ou pode ser um intervalo, ou seja, como mostra aqui no quadrinho aqui, há um tipo de depressão, ou seja, ele vai fazer esse contorno, vai cair e depois vai subir de novo. Então, tem a chamada depressão relativa, que acontece nesse mesmo intervalo aí, certo? Vamos seguindo então, isso depende muito também da questão dos solos. Os solos, eles são compostos de vários elementos importantíssimos. Como que é a formação do solo? O solo é composto exatamente por rochas minerais e produtos orgânicos, ou seja, produção orgânica, restos de folhas, entre outros. Então vejamos, agora começamos a entender um pouquinho dessas rochas. O que são essas rochas? Na verdade, na geografia a gente não utiliza o nome pedra, a gente utiliza o termo rocha. Então, vejamos aqui o que seria esse tipo de rochas. Tipo de rochas. Existe basicamente, que nós vamos estudar agora, 3 tipos de rochas. A rocha metamórfica, a rocha ígnea ou magmática e a rocha sedimentar. São basicamente esses 3 tipos de rochas que nós estudaremos aí nesse período, nesse primeiro momento do livro 2. Então, vamos entender um pouquinho desses tipos de rochas. Rocha sedimentar, já diz o nome, né? Rocha sedimentar vem de quê? De sedimento. Sedimentos são o quê? Pedaços de outras rochas. Então, ela é formada através da agregação de outras rochas, pela formação de outras rochas. Então, as rochas sedimentares vêm por esse processo em si. Ela vem interligada a essa modificação genética dela. Então, ela é nada mais é do que um agrupamento de outras rochas, ou seja, sedimento de outras rochas que formam esse tipo de rocha. Como que acontece isso? Através do metamorfismo, tá? Metamórfica, ou seja, metamórfica vem de metamorfismo, ou seja, grupo de rochas resultante da transformação feita pelo metamorfismo de rochas sedimentares ou endógenas. Bom, o que acontece? Esses tipos de rochas elas são expostas a altas temperaturas. Então, essas temperaturas em si proporcionam o quê? Que essas rochas se modifiquem. É como você colocar um ovo cru numa panela com água quente. Conforme aquela água vai fervendo, aquele ovo, ele vai o quê? Vai mudando. Ele vai solidificando. Então, as rochas acontecem muito isso. Conforme elas são expostas a altas temperaturas, vai acontecer isso com essas rochas. Então, vai acontecer essa variação. Perfeito? Rochas magmáticas ou ígneas. Definição: rochas que se originam do magma, ou seja, magma vem do vulcanismo. Então, são rochas que são expostas a altas temperaturas. Ao resfriar seu magma, torna-se sólido e origina esse tipo de rochas. As rochas magmáticas podem ser classificadas em rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. Então, esse tipo de rochas aí, nós encontramos ela em áreas remotas, áreas tipo vulcões, áreas de intensidade vulcânicas muito grande. Tá? Então, a gente entende um pouquinho assim, que esse tipo de rocha favorece muito a formação desse tipo de relevo. Então, vejamos aqui, esse tipo de relevo é bastante importante, que ele vai ter uma variação muito grande em torno do fator, como se diz, do fator campo, estrutura.
certo? Então, na semana passada eu deixei o exercício para vocês fazerem, né, da página, só relembrar aqui, 1 minuto. Pegando a apostila de vocês, peguei a minha aqui, ó. Peguei minha apostila, ou seja, na semana passada eu passei para vocês o exercício da página 332, certo? Da página 333 que eu passei para vocês, e seguindo teremos o exercício da página 338 e a página 339, ok? Então fica aí para casa o exercício da página 332, 333 e da página 338 e 339, perfeito? Então, pessoal, um forte abraço para vocês, do professor Fábio, e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro, perfeito? Tá? Grande abraço.